Naquele cálido dia em Jerusalém, uma multidão agitada se reunia na praça do templo como de costume. A atmosfera era densa, carregada de uma tensão palpável, e as vozes se misturavam em um zumbido constante. Naquele tumulto surgiu uma mulher, tremendo, encurvada sob o peso do escrutínio público. O sol dourado pintava sombras no chão de pedra, enquanto um grupo de homens, vestidos em mantos cerimoniais, se aproximava. Eram os fariseus, conhecidos pela sua rigidez nas leis e tradições judaicas. Com eles estavam os escribas, homens eruditos e estudiosos da lei, cujas palavras eram tomadas como autoridade. Então, a mulher foi posta no centro da praça, como um cordeiro diante dos lobos. O murmúrio da multidão se transformou em um sussurro inquietante. Ela estava sozinha, vulnerável, e todos os olhos a fitavam com um misto de condenação e curiosidade mórbida. João 8, 1-11 não é apenas uma narrativa do passado. É um eco eterno que ressoa em cada um de nós. É a promessa de que, mesmo quando parecemos sem saída, a misericórdia está ao nosso alcance. É a certeza de que, quando a condenação parece inevitável, a graça divina ainda tem a palavra final. Naquela brilhante manhã em Jerusalém, a trama estava urdida, tecida com astúcia e malícia. Os fariseus, vestidos em suas túnicas cerimoniais, caminhavam com passos calculados, como sombras que deslizam pela pedra polida da praça do templo. O propósito deles era mais que mera curiosidade. Era uma tentativa de desacreditar aquele que ousava proclamar a verdade com autoridade. Os fariseus, homens de letras e leis, sabiam que a resposta de Jesus seria sua sentença de vida ou morte perante a multidão. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Mas Jesus, o incompreensível, o surpreendente, olhou nos olhos da trama e viu além das intenções ocultas. Ele percebeu que aquela não era uma batalha de argumentos, mas uma batalha de corações. E então, com uma sabedoria divina, ele traçou um caminho que desarmou a armadilha. Ele inclinou-se e escreveu na areia, deixando as palavras flutuarem como um enigma no ar. Um silêncio carregado de suspense pairou sobre a praça enquanto o dedo do mestre escrevia no chão, revelando a verdade nas linhas invisíveis da eternidade. Que possamos permitir que a luz de Cristo ilumine os cantos mais escuros dos nossos corações, desfazendo as tramas que tentam nos aprisionar e nos conduza à liberdade que só o perdão e a misericórdia podem proporcionar. Os fariseus, em sua trama sutil, lançaram a pergunta desafiadora. Esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, Moisés nos mandou apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Era um teste ardiloso, uma tentativa de enredar o mestre em suas próprias palavras. E então, em um momento de silêncio carregado, a resposta de Jesus ressoou como um trovão que quebra o silêncio da noite. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. O impacto daquelas palavras ecoou como ondas em um lago tranquilo, fazendo com que cada acusador se confrontasse com o próprio coração. As pedras que eles seguravam agora pareciam fardos insuportáveis. A profundidade desta afirmação é como um abismo sem fim. Jesus não estava simplesmente desafiando a multidão a se manter pura, mas a olhar para dentro de si mesmos e confrontar a própria humanidade. Ele estava lembrando a todos ali presentes que todos são falíveis, todos são carentes da graça. A resposta de Jesus é um chamado à humildade, um convite para que olhemos para além das fachadas que erguemos, para além das máscaras que vestimos. É um chamado para compreendermos que todos somos peregrinos neste caminho. Todos estamos sujeitos à falibilidade humana. Naquele momento de suspense, quando o destino da mulher surpreendida em adultério pendia na balança da justiça, Jesus, o mestre dos mistérios, inclinou-se e escreveu na areia da praça do templo. Um gesto aparentemente simples, mas que ressoaria pelos séculos, desafiando gerações a desvendar o enigma deixado por suas mãos sagradas.
Teorias brotaram como flores no campo da imaginação. Alguns sugerem que Jesus estava traçando os pecados da multidão, um a um, como se os nomes de cada falha humana fossem inscritos nas partículas de areia. Outros especulam que ele escreveu passagens das Escrituras, recordando à multidão os preceitos divinos que todos compartilhavam. No entanto, a verdadeira essência do que foi escrito permanece um mistério, como as palavras sussurradas pelo vento que se perdem na vastidão do deserto. Pois o que Jesus escreveu naquela areia não foi para ser lido pelos olhos, mas para ser gravado nos corações. As implicações espirituais desse gesto são tão profundas quanto o oceano. Este momento evoca uma verdade universal, a impermanência dos pecados humanos. Assim como a areia é levada pelo vento, também nossas transgressões podem ser perdoadas e apagadas pela graça de Deus. O silêncio na praça do templo era quase tangível, como se a própria atmosfera aguardasse com um batedor de fôlego o desdobrar dos acontecimentos. As palavras de Jesus, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, pairavam no ar como uma sentença incerta. Os fariseus e escribas que tinham trazido a mulher acusada agora se encontravam em um dilema angustiante. As pedras que empunhavam pareciam mais pesadas do que nunca, como se o peso da própria consciência estivesse inscrito nelas. O que esperavam era uma condenação retumbante, um aval para a execução sumária. Mas, em vez disso, encontraram uma resposta que reverberou na alma de cada um deles. O mestre desafiou não apenas a mulher, mas também os próprios acusadores a confrontarem a fragilidade da condição humana. E então, um a um, começaram a baixar as pedras. O gesto era tanto físico quanto simbólico, um ato de renúncia ao julgamento e à condenação. O que tinham planejado como uma armadilha para o mestre acabou por ser uma armadilha para eles mesmos. E assim, em um cortejo de silêncio e contemplação, os acusadores se retiraram. Cada passo era marcado pelo eco das palavras de Jesus, cada respiração carregada com o peso da compreensão recém-adquirida. Que possamos aprender com esse momento crucial. Que possamos nos lembrar de que, muitas vezes, somos nós mesmos os acusadores, prontos para empunhar as pedras do julgamento. Que possamos ser lembrados da importância da humildade, da capacidade de olhar para dentro de nós mesmos antes de apontar o dedo para os outros. Naquele instante de pausa na praça do templo, os olhos de Jesus se encontraram com os olhos da mulher. Ela estava ali, no centro da atenção, vulnerável e trêmula, esperando pela sentença que agora parecia suspenso no ar, como uma espada prestes a cair. Mas o que Jesus viu não foi apenas a mulher acusada, mas uma alma sedenta de misericórdia. Ele viu para além dos pecados, para além das falhas, e alcançou o cerne da humanidade dela. Em seu olhar, brilhava a compaixão mais pura, como uma luz que dissipa as sombras da condenação. Suas palavras eram como bálsamo para uma alma ferida. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A voz de Jesus era suave, mas firme, e continha a promessa de uma nova vida, uma vida liberta da culpa e da vergonha. A mulher, ainda aturdida pela virada dos acontecimentos, olhou ao redor e percebeu que os acusadores haviam desaparecido. O silêncio da praça do templo agora era preenchido apenas pelo som suave do vento e pelas palavras amorosas de Jesus. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E então ele a encorajou com uma direção clara e simples. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Foi como se ele estendesse a mão para ajudá-la a se levantar, a se libertar das correntes do passado e a caminhar em direção a um futuro de redenção e restauração. Neste momento, vemos não apenas a compaixão de Jesus, mas também sua capacidade de olhar além dos erros e ver o potencial de transformação em cada pessoa. Ele ofereceu àquela mulher não apenas o perdão, mas também a oportunidade de recomeçar, de viver uma vida de significado e propósito.
E assim, naquele encontro marcante, testemunhamos não apenas a libertação de uma mulher da condenação, mas também a demonstração do amor incondicional e da graça abundante que Jesus oferece a todos nós. Que possamos nos lembrar deste momento e permitir que a compaixão de Cristo nos guie em nossas próprias jornadas de perdão, transformação e renovação espiritual. Que possamos ter a coragem e a força de deixar para trás os pecados do passado e seguir adiante na luz do amor de Cristo. Lembremos sempre da ordem de Jesus: vai e não peques mais. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo inspirador como este. Até a próxima!